Pô, o vagabundo me pediu pra reagir o vídeo desse, desse querido que a gente vai ver, Wilker Leão, eu acho, é o nome dele. E me pediram pra reagir os vídeos dele, por algum motivo. Não sei por quê. Vamos ver por que razão me pediram pra reagir os vídeos dele. Já começou aqui de um jeito, você é um sabotador. E ele não tem controle sobre essa galera dele. Ele- Esse lugar que ele tá. Onde é esse lugar que ele tá? Ele tá gravando onde? Ele solta os cachorros e a galera faz umas loucuras que nem ele pode controlar. A parada é perigosa, a parada Só tá é falando séria. isso com base a em gente nada. Não pode Em nada, eu não faço isso. compactuar com isso. Com o pezinho. Ele tá dentro de sala de aula? Ele tá dentro de sala de aula? Pessoal, boa noite. Gente, eu acho que não pode. Eu não tenho certeza, mas assim. Uma aula é uma propriedade intelectual, né? Eu acho que, cara. Eu não vi o vídeo ainda, tá? Não conheço a figura e tal, mas assim. Uma vez eu tava gravando um áudio no bacharelado ainda. Eu não pedi o professor. Mas eu achava a aula do professor fascinante. E eu tava gravando um áudio da aula. Rapaz, mas isso me deu um problema que vocês não têm noção. O problema que eu tive. Porque eu tava gravando um áudio. Por que você tá gravando um áudio? Por que você não pediu o professor pra gravar um áudio? Qual é o objetivo de você tá gravando? Por que você tá gravando um áudio? Porque o espaço sala a aula do professor, eu acho que é uma propriedade intelectual, né? E tipo assim, sim, vamos ver o vídeo, mas assim, já começou de um jeito que eu já acho, pô, o cara tá gravando, mas ele pediu pra gravar, gente, a aula, porque vamos ver, né? Mas esse lance de gravar, cara, assim, uma dica que eu te dou, se você quer gravar a aula do professor, você chega assim, professor, então, eu vou gravar a sua aula porque eu quero gravar porque eu quero ter contato com a aula depois, porque eu acho que é uma aula interessante, que muitas coisas se perdem, porque é um fato, né? Muitas coisas se perdem na fala e se perdem ainda mais na memória. Então eu acho que registrar essa aula, até para me organizar tal, seria super interessante para mim. Eu queria gravar. Mano, pede permissão do seu professor para gravar, entendeu? Para você evitar problemas para você mesmo, assim. Tanto problemas na sua vida acadêmica, quanto problemas jurídicos, porque eu não tenho certeza se isso é legal, gravar a aula de alguém, entendeu? Mas vamos ver qual que é, assim. Tá me gravando É o seguinte, oficialmente antes a de eu aula. começar, deixa eu perguntar uma coisa. Quem é que não estava aqui na última aula? Tá, então é o seguinte, a nossa monitora aqui deve estar chegando, tá? É o seguinte, eu vou pedir depois, hoje vai ser um pouquinho diferente. Geralmente, no começo da aula, eu já rodo a chamada. Pô, velho, é muito louco isso aqui. Eu não vou atrapalhar, vou atrapalhar o vídeo, sim. Mano, é muito diferente você dar uma aula com alguém te gravando e você dar uma aula sem ter alguém te gravando, tá? Pra quem já esteve na posição de professor, é bem diferente. Inclusive quando é você que tá se gravando. É bem diferente. Tá ligado? Porque esse exercício de você se gravar dando aula, eu não tô falando de sala de aula não, tá? Tô falando de, tipo assim, de você vai gravar uma aula pra alguma coisa. Cara, é bem diferente, assim. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos pro vídeo. Né? Mas hoje, ela nem está aqui, mas conveniente. Eu vou pedir para vocês esperarem um pouco, vou rodar a chamada, porque eu preciso conversar com vocês sobre o que está acontecendo aqui, toda essa situação absurda, né? E Mas tem seguidor pra traçar caralho, aí tá? quais vão ser as estratégias, como é que a gente NB. vai levar esse curso até o final, NB. certo? Então eu peço para que vocês segurem a onda um pouquinho aí, eu preciso falar essas coisas. Eu vou pedir para não ser interrompido. E Ele tá depois que bem eu terminar de nervoso, né? falar, eu posso abrir, Ah, ele tá bem nervoso, né? O jeito dele, assim. Acho que ele sabe que é pra tá? ele, A será? palavra para vocês, quem quiser falar. Mas, por favor, vamos ver se eu consigo terminar esse raciocínio. Mano, é uma parada que é foda, eu tô interrompendo pra caralho, perdão. Mas eu não gosto de aula, doido, que é tipo assim, cadeira atrás de cadeira, tá ligado? Eu não curto, ó. Inclusive, quando eu tô dando aula, eu faço um semicírculo sempre. Porque eu não gosto de ficar cadeira atrás de cadeira, mano. Eu gosto da aula assim, ó.
tá ligado? A sala sim, mas enfim, cada professor é um professor e a gente tem que respeitar o professor, né? Dentro de sala de aula, porque ele é a autoridade máxima, né? O complexo que eu vou tentar conversar com vocês aqui, tá? E quando eu digo vocês, vamos deixar bem claro, eu estou falando com os discentes dessa turma, certo? Porque, como vocês sabem, a gente tem uma pessoa matriculada aqui que não está aqui para estudar. Eu sou discente daqui também. Não está aqui para estudar, está aqui para sabotar o nosso trabalho. Pensar certo? de Isso forma aí é bastante contrária claro. não significa sabotar, professor. É isso que eu estou falando. Estou me certo? defendendo. Então, você vai ter a sua palavra, cara, não estou falando. Tá Então, bom. assim, é isso. É essa atitude que a gente vai ter que levar até o final da história e vamos falar disso claramente, cara. Porque eu tô cansado da gente ficar fingindo que isso não tá acontecendo, sabe? Eu sei que vai ser um trabalho do caramba, é uma exposição para mim, o que eu não me importo muito, eu nem vida social, não tenho. Então, mas alguém tem que falar sobre isso, a gente tem que encarar isso. Gente, ele grava a aula, é isso? Ele grava a aula do professor? Essa situação não pode ficar aqui, desse jeito, está completamente absurdo. Então, para quem não sabe o que está acontecendo, eu vou começar do princípio e aí eu vou traçar essas estratégias, inclusive revelando as coisas que eu já saquei que vão acontecer aqui para ele tentar sabotar a nossa turma, certo? Então tá, vamos começar do princípio. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente tem uma subcelebridade da direita aqui na sala, certo? Que ficou notório, porque, sei lá, levou uns tabefes de segurança do Bolsonaro, né? E aí... Ou ficou difícil me enquadrar com a extrema-direita agora, né? Capitalizar em cima dos 15 minutos de fama dele com a ideia brilhante. Tem durado, né? Que é o quê? Tem durado. Se matricular na UNB, certo? Um dos cursos de maior excelência do país, a gente acabou de ganhar 5 de novo aí, né? Nota máxima. Para... Primeiro, né, fazer esse showzinho dele aí, né, e capitalizar em cima disso mesmo, monetizar, porque o cara tá fazendo grana em cima dos nossos vídeos. Nossa, meus vídeos, minha imagem. Não para, essa é uma das estratégias que eu vou mostrar pra você, que ele vai tentar fazer, fazendo comentários, aí depois fala, não, eu sou um cara respeitoso. Imagina a maior falta de respeito. Olha como o senhor tá agindo. A maior falta de respeito que existe no professor é o quê? Na sala de aula o pessoal ficar falando sem parar. O cara não A aula é sobre mim, o senhor tá fazendo uma aula sobre mim. Fica falando pros... Mano, eu acho que, tipo assim, é desrespeitoso. Porra. É foda, tá ligado? Porque, mano. Porra, o cara. É foda. É foda. Você ser professor já é foda. Tá ligado? Pro cara chegar até o cara ser um professor universitário, o cara tem que comer o pão que o diabo amassou. Essa que é real. Mestrado, doutorado, porra, ter publicação, ter que manter publicação. Porra, ter que ganhar um salário que, assim, perto da média salarial do brasileiro, de maneira geral, o professor universitário ganha muito bem. Para a quantidade de atribuições que tem o professor universitário, talvez já não seja tão bem assim. Pela a notoriedade do fazer, talvez já não seja tão bem assim. Se a gente parar para pensar, por exemplo, quanto ganha um juiz, quanto ganha um médico, quanto ganha um professor universitário, de todos esses três, que são imprescindíveis, e até os professores que não são universitários, que são os professores fundamental, ensino médio e tal, todos são infantil, principalmente, né? Todos são imprescindíveis para que a vida social aconteça e para que as pessoas consigam as suas formações, as suas aspirações, te conduzem para um caminho da educação, tarará, talvez já não seja um salário tão bom. Então tá nesse lugar, que eu tenho várias, inclusive, restrições a esse lugar, tá? De ser professor universitário, não sei o que, porque eu tenho um bocado de gente que é professor universitário, que acha que é Deus, que acha que é o suprassumo do universo, que não é. Então eu tenho várias restrições a essa posição. Mas ainda assim, o cara é um professor, pô. Tá ligado? O cara é um professor, mano. É um professor que tá ali, velho. Tá ligado? Na sala de aula, mano. Então, assim, é uma figura que tem que ter... Que você tem, não sei explicar direito, assim, porque... Eu não sei se algumas pessoas têm dimensão disso, porque eu acho que algumas pessoas não têm dimensão do que é... Por exemplo, eu escutei de professores na minha graduação inteira... E agora na pós-graduação em especial, eu escuto várias coisas de professores que eu fico assim, gente, como por exemplo, aquecimento global não existe. Já ouvi várias vezes dentro de sala de aula. Várias. Aquecimento global é uma mentira. É uma ilusão da mídia. Não tomem vacina, por exemplo. Eu já ouvi isso de professor de sala de aula. E, mano, porra, todo mundo sabe a minha posição política. Todo mundo sabe. Só que quem tá falando aquilo
É uma pessoa, mas essa pessoa está num lugar, que é o lugar de docente, tá ligado? Que eu acho que, assim, que eu não sei explicar direito se todo mundo entende isso, assim. Mas eu, quando eu vou pra sala de aula, eu vou como aluno. E eu visto a carapuça de aluno, tá ligado? Mas eu vou discordar com o professor. O professor é uma pessoa, gente. Assim como a gente. Ele é um ser humano, ele tem as opiniões políticas, ele tem trajetórias, e essas trajetórias vão atravessar a forma como ele escolhe as suas metodologias, ele implementa a sua metodologia, ele dá aula, tá ligado? Então ele é uma pessoa assim como a gente. A gente, na universidade, talvez no ensino fundamental, talvez no ensino médio, talvez no ensino infantil, essas coisas elas sejam menos perceptíveis, mais imperceptíveis. Só que quando a gente está em sala de aula, já no mestrado, como é o meu caso, ou no bacharelado, a gente olha para uma coisa como essa e a gente fica assim, pô, eu sei que o professor está dando uma opinião política agora. Eu sei que agora já não se trata mais de conteúdo. Eu sei que agora é uma opinião política. Eu sei que agora ele tá falando uma coisa, tá ligado? Que ele acha que é da experiência, que é produto da experiência dele. Assim como tem coisas que eu acho que são produto da minha experiência. Só que ele é o professor. Eu sou o aluno. Tá entendendo? Então eu escuto aquilo e eu fico assim, tá, professor, é isso, vai lá. Eu quero é aula. Quero conteúdo. Não vou ficar retrucando o professor porque ele acha isso, que ele pensa isso, que ele pensa aquilo. E o pior, filmar. Filmar um professor que é extremamente desrespeitoso. Então, na nossa trajetória acadêmica, na nossa trajetória educacional, a gente passa por vários professores que são... Porra, eu já ouvi de professor, não tome vacina. A vacina tá matando um monte de gente. Eu já ouvi isso. E, mano, sua opinião é sua opinião. Você vai se responsabilizar por ela, porque ela é sua opinião. Só que quando o professor fala isso, eu sei que quem tá falando é a pessoa ali. Porque o que me interessa não é a pessoa, o que me interessa é o conteúdo que a pessoa vai falar. Tá Eu não sei se dá pra explicar direito isso. Tá ligado? Agora, sim, isso... Por que eu acho que conteúdos como esse aqui, eles são desonestos? Por que eu acho? Por que eu acho que é desonesto? Como que eu acho que seria um conteúdo... Primeiro, honesto, eu acho que seria não gravar. Mano, não grava seu professor sem a permissão dele. Tá ligado? O professor é a autoridade máxima de sala de aula. Nem o reitor da universidade pode chegar na sala de aula e falar pro professor dizer o que ele tem que fazer. Porque ele é a autoridade máxima dentro da sala de aula. Tá ligado? A gente vive um modelo de ensino que a gente poderia questionar esse modelo de ensino. Óbvio que a gente poderia. E a gente questiona, inclusive. Tá ligado? Por que que na universidade, por exemplo, tá ligado? Tem 10 mil professor branco e um preto. Eu questiono isso. Por quê? Não tem nenhum preto formado? Tem. Não tem nenhum preto doutor? Tem. Não tem nenhuma preta formada? Nenhuma preta doutora? Tá ligado? Mas por que todos são brancos? Por que a maioria deles vem de classes altas? E a minoria vem de classes baixas? Por que é tão difícil iniciar um processo de pós-graduação e terminar e concluir? Por que é quase impossível? Por que ser uma família estruturada você não consegue? Ou consegue, mas precisa de ter um auxílio ou um suporte? São coisas que eu questiono. Ou, no momento oportuno, uma assembleia decente, por exemplo, uma assembleia formativa, uma assembleia geral para pensar o programa da universidade, para pensar, sei lá, a construção da disciplina, a ementa do programa, a ementa da disciplina. Então, no momento oportuno. Por que eu acho que conteúdos como esse são desonestos? Por que eu acho? Porque, por exemplo, o cara vai para uma disciplina que é disciplina de... Por exemplo, eu já trabalhei no curso de pedagogia. Já dei aula no curso de pedagogia de universidade, de uma faculdade particular, de pequeno porte. A disciplina que eu ministrava aula, multiculturalismo. Tá ligado? Essa era a disciplina. Então, a ementa da disciplina foi composta por mim. Para pensar um cenário multicultural de composição da identidade nacional do Brasil, eu precisava atravessar muitas temáticas. Dentre essas temáticas, passado colonial. Dentro dessas temáticas, cultura e povos originários, pluralidade histórica e vários outros temas. Nessas temáticas, eu ia trabalhar com terminologias específicas. Então, quando eu fosse falar, por exemplo, do passado colonial, era impossível que eu não falasse do processo de escravização. Era impossível que eu não falasse do processo de construção simbólica da resistência e de como essa resistência resultou nas muitas expressões culturais que podem identificar populações negras e afrodiaspóricas.
Então eu tinha que passar por temas como esse. Se o cara, por exemplo, escolhe essa disciplina, ele sabe que vai passar por temas como esse. Ele sabe. Ele sabe que em algum momento ele vai escutar branquidade. Ele sabe que em algum momento ele vai escutar colonialidade. Ele sabe que em algum momento ele vai escutar violência. Ele sabe. Então, o que eu acho? Que eu não acho que esse conteúdo é honesto que esse cara faz, tá? Mas eu acho que ele poderia, já que não é honesto, mas se preste o papel de contextualizar. Olha só, gente, a disciplina é essa aqui. O tema da disciplina é esse aqui. O professor escolheu esse texto. Ele escolheu por causa disso. E assim são... Porque eu não tô dizendo que eu concordo com esse conteúdo, que eu acho ridículo. Filmar um professor dentro de sala de aula é ridículo. Tenta filmar um juiz no exercício dele, sem a permissão dele. Tenta filmar um médico fazendo uma cirurgia sem a permissão dele. Tenta filmar um policial agredindo uma pessoa na rua, pra você ver o que acontece com você. Se ele não quebra seu telefone. Tente fazer isso. Mas como professor pode, né? Como professor você pode fazer isso. Porque afinal de contas, como professor você pode fazer o que quiser. Né? No Brasil. Então eu acho extremamente desrespeitoso e eu acho desonesto esse tipo de conteúdo. Mas, se você quiser fazer um conteúdo como esse, peça permissão ao professor. Professor, então, eu vou fazer esse tipo de conteúdo. Grave os professores da universidade que são de direita, porque tem um monte. Grave o professor da universidade dizendo para não tomar vacina, que eu duvido que esse você não grava, e que tem um bocado. Grave o professor da universidade, por exemplo, dizendo, porque eu já participei de assembleias assim, dentro de universidades públicas. Olha só, a gente não vai mudar o curso de pedagogia para noite, porque a gente não quer pobre estudante de noite, porque eles não têm rendimento suficiente e vai baixar a nota do curso. Eu ouvi isso de um professor. Sabe por que eu retruquei essa fala do professor? Porque eu estava numa assembleia para construir o programa e a disciplina aberta com todo mundo. Aí eu pude retrucar, que era o momento oportuno, porque era a hora oportuna de fazer isso. E não entrar dentro de uma sala de aula, gente, e gravar o professor desse jeito, sem qualquer respeito não tô falando da pessoa, porque eu tenho um bocado de pessoas que são professores que eu não gosto. Eu tô falando do lugar que aquela pessoa ocupa. E que o jeito que você tá fazendo, cara, eu não sei se é, mano. Eu queria muito que em algum momento você fosse professor e que em algum momento alguém começasse ali filmar você no lugar de professor, porque uma coisa é filmar você como aluno. A sua responsabilidade como aluno é aprender, mano. Tá ligado? A sua responsabilidade como professor não é só aprender. Você carrega o nome de uma instituição, você carrega seu nome. E na vida acadêmica, o seu nome é muito importante. Porque na hora que você vai citar um trabalho, tem o seu nome lá. Então é importantíssimo. Então, cara, esse tipo de conteúdo que você tá fazendo, eu assim, não sei, cara. Não sei. Eu não sei se eu acho honesto. Entendeu? Mas vamos lá. Os influenciados dele lá, certo? É completamente absurdo o que está acontecendo aqui na sala de aula, e eu acho que vocês têm consciência. Então é isso. O cara veio aqui para tocar o terror, e o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente trata com essa celebridade aqui nessa sala? Bom, para vocês, quer dizer, que vocês saibam, as coisas não estão passando desapercebidas, tá? Eu já tive reunião, coordenação, chefia, ICH, advogado, tá todo mundo na jogada. Agora, vamos ser sinceros. Mano, você tá, tipo assim, você tá zaralhando, mas, cara, isso é muito sério. Você pode responder um processo, bicho, administrativo. E, assim, é muito sério, tá? Também, a justiça é morosa, não é isso? Mesmo quando ela não falha, ela tarda. E essa galera se aproveita disso. Se aproveita desse cara. Porque ele não tá aqui para completar o curso, ele tá aqui para fazer os followers dele o máximo possível, porque a hora dele vai chegar. Vou completar antes do que a maioria. Isso aqui não é uma terra sem lei, certo? Agora, é moroso mesmo, o negócio leva um tempo. Vou fazer o quê, né? As coisas estão andando, certo? Vamos ter que ter paciência e lidar com essa situação até a gente chegar nesse ponto aí, que a gente vai poder se livrar desse problema de uma vez por todas, né? O outro problema que existe é que a educação, de uma maneira geral, e principalmente na universidade pública, ela é pautada na tolerância. E eu acredito nisso, né? E até por isso que eu vim aqui na primeira aula dando o benefício da dúvida, vamos ver, né? O que o cara vai fazer, de repente, né? Mas ele já está tão importante. Putz, é a primeira aula, o cara tá gravando a primeira aula.
Caralho, irmão. Moderado, que agora ele nem grava mais escondido, né? Que eu tive professor que falou, não, fica de olho que o cara tava com texto, É mas bem na verdade ele escondido tava aqui, gravando em segunda, realmente. Celular na minha cara. né? Fingindo que tava com texto e tava gravando. Então o cara veio aqui para fazer essa parada e assim, agora tá empoderado, por quê? Por causa da morosidade, por causa... Tem uma outra parada também, né? Tipo assim, ele deve questionar os professores. Deve ter algum vídeo dele aqui questionando algum professor, né? Vou procurar direitinho. Mas assim, cara, tem que ver qual que é o nível desse questionamento, né, cara? Porque, pô, tem professor, tem questionamento, bicho, que não vale nem a pena, né, gente? Tem questionamento que, assim, não vale a pena, né? Tem discussão que porra, se a discussão, se você responder... Você tá gravando? Tô. E você perguntou. Só que é um debate sobre a assunção da branquitude, de que ela tem sempre esse mérito, né, de opinar sobre tudo. A branquitude, eu acho que ela tem um lugar sagrado aí de opinar. Então a gente escuta muito isso, quando uma pessoa de cabelo crespo alisa o cabelo, ou usa um aplique, usa uma wig, né, peruca. Você deveria assumir, tá tão bonito, você tem vergonha. O que leva essa pessoa a achar que ela tem ingerência sobre essa questão? Mas isso talvez não seja só questão da branquitude, vai depender da pessoa, né? No movimento negro mesmo, você não pode ser de direita sendo negro, senão você é capitão do mato. É a mesma coisa, o movimento negro, é claro que pessoas negras tratando outras pessoas negras que têm liberdade para ter o posicionamento ideológico que quiser, como... Ele fica nervoso também, tá vendo? É uma situação, até pro cara, bicho, é uma situação, sabe, incômoda. Tipo assim, até ele fica ofegante, ele fica nervoso, porque é incômodo até pra ele, pô. Sabe? Pra que se prestar isso, mano? Só pra ganhar like, mano. Só pra ficar famoso, cara. Sei lá, cara. Tem tantas formas de você produzir conteúdo. Até você sendo de direita mesmo, mano. Que eu não tô desconsiderando o fato de você... Eu não tô dizendo assim, você não pode ser de direita, não. Você pode, irmão. Tá tudo certo. Cada cabeça é uma sentença, tá ligado? Eu penso de uma forma, você pensa de outra forma, tudo bem. Mas assim, até pra você, bicho, é um conteúdo que é sensível. Olha o jeito que você tá. Até pra você é sensível, mano, na hora de fazer a intervenção. Tá ligado? Então assim, pra que... Tem tantas formas de produzir conteúdo de direita, gente. Sabe? Até mesmo com questionamentos tão limitados como esse, por exemplo, de falsas equidades, que é o que ele está fazendo, né? Mas até assim tem outras formas de produzir conteúdo. Enfim, cara, que doideiro. Um traidor, um capitão do mato, por exemplo. É a mesma coisa. Hoje eu gostaria de tratar do diálogo entre antropologia e comunicação, de uma maneira um pouco geral, numa hora meia, né? Todos os tipos de comunicação, aí, jornalismo, publicidade, comunicação organizacional, relações públicas, um pouco de tudo. Então, a minha primeira introdução para falar um pouco de comunicação para a diversidade. Tá, então, primeiro, por que é importante a gente falar de antropologia na comunicação e de comunicação para a diversidade? Os ambientes, eles são diversos, quaisquer ambientes, certo? Então, a gente parte da premissa de que tanto o ambiente de trabalho, quanto o ambiente de relações sociais, o ambiente de... qualquer ambiente, ele vai ser formado pela diversidade. Então, essa sensibilidade ela vai ser fundamental para qualquer tipo de comunicação. Eu estou falando da comunicação entre amigos, entre familiares, qualquer tipo de comunicação mesmo. Por isso que eu tentei trazer eixos diferentes da comunicação, aí, tanto com a publicidade, com relações públicas. Eu sei que aqui tem um curso que chama Comunicação Organizacional, é isso? Você que faz, né? Conta para mais um pouquinho, porque eu não conhecia. Basicamente é um curso. Qual é o curso? Ele é foda, isso aqui é foda, irmão. Você vai gravar a disciplina, tá. A mulher vai falar sobre branquitude, tá. Qual é a disciplina, cara? Qual é o tema da disciplina? Sabe? Qual é o tema da disciplina? É uma coisa assim, o tema da disciplina, o texto da aula, porque é assim que funciona, né? Você tem o tema da disciplina, você tem uma ementa, você tem um texto e você tem um programa que você segue semestralmente. Qual que é o tema da disciplina? Qual que é o nome da disciplina? Quais são as obras que compõem a ementa da disciplina? Mas ele não apresenta nada disso, ele só toma o vídeo. Se a depender da disciplina, quer dizer que você quer ir para uma disciplina, por exemplo, de antropologia e comunicação, você vai falar de antropologia, você vai falar de comunicação. É claro que vai depender muito da abordagem de cada professor, né? Mas é por isso que você tem que recorrer à ementa da disciplina. Olha só, gente. Esse vídeo aqui, eu gravei, eu não estou dizendo que eu acho esse conteúdo desonesto. Quero só dizer isso. Mas eu tô dizendo por que eu acho ele desonesto.
O cara tacou a disciplina para todo mundo ver e não disse qual era o tema. Não disse qual é o nome da disciplina. Não mostrou a ementa da disciplina. A disciplina tem objetivos. A disciplina tem que saber primeiro se você sabe o que é isso. Porque tem isso, tá? A disciplina, porque aparentemente é uma pessoa que tá perdida mesmo, assim, dentro de sala de aula. Só quer gravar e ficar famoso. Mas assim, a disciplina tem uma ementa, tem um tema, tem um objetivo. É construída de uma forma. E quais são esses objetivos? Quais são esses temas que serão trabalhados? Porque você tem na universidade pública, e em todas as universidades, disciplinas optativas, disciplinas eletivas e disciplinas obrigatórias. Você tem. A depender do curso que você faça, por exemplo, eu trabalho num curso que é o curso de... qual curso que eu trabalho? Vamos pensar aqui. Eu trabalho num curso de fisioterapia. Para o curso de fisioterapia, a disciplina Língua de Sinais, tópicos especiais em Língua de Sinais, é optativa. Então o cara escolhe se ele quer fazer ou não e ele não é obrigado a fazer. Para o curso de pedagogia, é obrigatória. Agora é obrigatório em todos os cursos, né? Mas para o curso de pedagogia, é obrigatória. Eu trabalhei num curso que era de Ciência da Computação, CC. Para o curso de Ciência da Computação, a disciplina de estatística, probabilidade estatística, é obrigatória. Eu estudo antropologia. Se eu quiser fazer essa disciplina, ela vai ser uma disciplina eletiva. O que quer dizer? Que o aluno na universidade tem autonomia para escolher quais disciplinas ele vai querer participar. Então, você está incomodado com essa disciplina, era só você ter visto a ementa da disciplina e ter falado assim, eu não quero cursar essa disciplina. Porque eu sei que ela vai atravessar por temáticas que eu não estou disposto, que eu não quero. Tá ligado? Era bem mais fácil do que você ir para a sala de aula e gravar um vídeo expondo a professora, expondo a sala e se expondo. Porque do jeito que você tá nervoso aí para fazer intervenção, todo cagado para falar, é porque você também tá se expondo. E isso pra quê, mano? Pra ficar famoso, pô. Sabe? Pra provar alguma coisa da universidade, pra dizer que a universidade pública é de um jeito. Você tá dentro de uma sala de aula, mano. De uma universidade que tem um monte de salas, você não prova nada, cara. Você só prova assim, você não prova, você fornece material pra quem acredita e confia em você. Tá ligado? Mas você não prova nada. A universidade pública, ele tá gravando uma sala de um curso, de um departamento, de tantos outros. Tá ligado? A universidade pública, gente, você vai encontrar... Eu tô falando porque eu tenho duas... Assim, não quero dar carteirada em ninguém, porque eu acho isso ridículo, né? Mas eu tenho 2 graduações, eu leciono em faculdades particulares, eu tenho 2 graduações, não tô falando isso, tipo assim, meu Deus, sou famoso, nada disso. Tô falando isso para falar de uma trajetória, de uma experiência na educação pública. 2 graduações, passei por outras 2 faculdades antes dessas 2 graduações, que foram particulares, mas passei também. 2 graduações, uma especialização, um mestrado agora, experiência de docência ensino infantil, experiência de docência ensino fundamental, experiência de docência e experiência de educacional, né, que eu vou considerar como experiência educacional, porque eu estava interpretando no momento, mas ensino médio. E, cara, você vai ver na sua vida acadêmica muitos tipos de pessoas e professores. Tá ligado? Você vai ver professor de esquerda, você vai ver professor de direita, você vai ver professor que senta e fala só sobre a vida dele, você vai ver professor que senta e fala só sobre, sei lá, o final de semana, você vai ver professor que chega que não quer dar aula, você vai ver professor fudido, muito bom, você vai ver professor muito conteudista, você vai ver professor... Tem vários tipos, mano. Vários. Professores com opiniões políticas muito acentuadas, outros professores que não estão nem aí pra política. Você não tá... Não sei, assim... Eu acho que você não tá provando nada, cara. Acho que você só tá querendo mesmo ficar famoso, cara. E ficar famoso de um jeito, assim, super desrespeitoso, mano. Porque nenhuma intervenção qualificada você tá fazendo, com todo respeito. Mas, tipo assim, nenhuma intervenção qualificada você tá fazendo, pô. Tá ligado? Nenhuma intervenção qualificada. Ela falou sobre branquitude. Por que você não foi no cerne do conceito da branquitude? Olha, então, vamos explorar esse conceito da branquitude? De que modo esse conceito nasce? Ele nasce desse modo. Por que razão? Sobre quais aspectos e quem foi o precursor da ideia para que ela conseguisse se adequar e produzir uma categoria de análise. Será que, enquanto categoria de análise, isso aqui é um questionamento que é... Desculpa dizer isso, mas isso aqui é um questionamento de qualidade. Que tipo de categoria de análise é possível de ser acessada por intermédio do conceito de branquitude? E será que ele é suficiente para dar conta das relações raciais que são produzidas no Brasil? Eu não acho, por exemplo. Eu não trabalho com essa categoria, eu trabalho com branquidade.
Então eu sou um crítico da noção de branquitude. Eu sou um homem negro crítico da noção de branquitude. Porque eu acho que ela é limitante enquanto uma categoria de análise. O nome disso é crítica qualificada. Você chegar dentro da universidade pra você dizer assim, porra, isso aí é uma merda, né? Porque quando é um preto que quer ser de direita, você diz que é capitão do mato. Isso é o quê? Então, mano, eu acho assim, você quer fazer uma crítica? Faça uma crítica. Primeiro, pergunte pro professor, posso gravar a aula? Não quero ter problema institucional. Não quero responder processo institucional. Posso gravar a aula? Por que você quer gravar? Porque eu quero apresentar contrapontos. Pode ter certeza que tem professor que gosta disso. Tem professor que gosta de debater com o aluno. Pode ter certeza, e digo isso de uma pessoa que está há muito tempo na universidade. Inclusive, tem professor que vai gostar de você filmar, porque quer ficar famoso igual você. Pode ter certeza. E eu digo, inclusive, os professores que têm opiniões políticas mais acentuadas. Pode ter certeza disso. Então você chega, professor, posso filmar? Que eu quero apresentar um contraponto. E isso faz parte, por exemplo, do meu canal no YouTube. Eu, por exemplo, no meu programa de pós-graduação, em alguma aula, conversei com a professora, então, eu estava fazendo uma disciplina de antropologia e arte. A professora pediu para que a gente fizesse um ensaio, dialogando com algumas noções do Bruno Latour, dialogando com algumas noções do perspectivismo ameríndio, com alguns autores antropólogos, dialogando essas noções e, com base nessas noções e no ensaio, a gente propusesse, se possível, uma intervenção artística. Eu fiz um clipe e levei para dentro de sala de aula. O que eu falei para ela, professora? Então, a senhora pediu isso aqui, eu fiz, e eu também fiz, como que a senhora pediu, se fosse possível, um clipe que eu queria apresentar para os alunos aqui em sala de aula. Posso filmar? Posso apresentar? Tem professor que vai deixar, cara. Tá ligado? Mas assim, de um jeito qualificado, mano. Porque isso aí não é, porra, porque isso não é, com todo respeito a você, querido. Mas você leu o texto da aula? Você leu a ementa da disciplina? Você pode escolher a disciplina. Por que você escolheu? O que você está fazendo aí? Quais são as suas pretensões? Sabe? Eu, sinceramente, eu não passaria 4 anos dentro da universidade. É porque, no caso, ele está ganhando muito dinheiro agora, né? Com o YouTube, né? Então, até faz sentido. Mas, enfim, mano. Eu acho extremamente desrespeitoso, mano. E tem outra parada, tá? Não é só desrespeitoso, não. Eu acho que é passível de um processo. Você vai responder um processo judicial, mano. Primeiro um processo institucional. Certeza que você vai responder. E depois alguém vai lhe processar, querido. Porque você está pegando uma propriedade intelectual, por exemplo, que é o caso da aula da professora, e está expondo para muitas pessoas, talvez, possivelmente, seu consentimento dela. E você pode ser processado. E vai. Tá? Então, isso aí. Complicado. Complicado.